Saudações, meus irmãos e minhas irmãs. Namastê. Nesse vídeo eu quero contar para vocês um pouco das minhas experiências com a ayahuasca. Muitas vezes o que eu vejo, escuto ou mesmo acompanho em alguns textos falando sobre a ayahuasca é algo muito negativo e, pelo contrário, ela está aí para nos auxiliar para que possamos melhorar como pessoas e como seres. Necessariamente, muitas pessoas elas apenas abordam o aspecto ruim, mas por que esse aspecto negativo é então abordado? Porque a ayahuasca ela vai afetar as pessoas de maneiras diferentes, de acordo, obviamente, com a sua evolução espiritual e com a sua condição física. Então, se a sua condição física, necessariamente, vamos dizer, física etérica, está corrompida, comprometida também, você vai ter, no caso, uma experiência um pouco negativa. Como isso ocorre? Normalmente as pessoas elas funcionam com os três chakras inferiores. Elas não têm acesso aos chakras superiores. A ayahuasca ela vai fazer o quê? Através dos componentes dela, dos componentes químicos constituídos pelo jagube e a chacrona, que são os vegetais, o cipó e a folha que são utilizados para a criação da ayahuasca, ela gera o que é chamada de molécula da alma. Essa molécula da alma é o componente químico que vai fazer com que você tenha uma maior sensibilidade e possa acessar padrões espirituais superiores juntamente com o seu eu superior. O que acontece aqui necessariamente? Uma vez que você tome, ela vai procurar realinhar os seus chakras e fazê-los funcionar. Então, para quem não está muito acostumado, principalmente a trabalhar com chakras superiores, é muito comum que ela se sinta mal. Ela pode ter desde problemas de vômito, principalmente associados com a enorme quantidade de alimentos que ela consumiu ou alimentos pesados, até necessariamente ela começar a se sentir mal, ter uma certa paranoia ou mesmo acreditar que vai morrer. Essa parte final do acreditar que vai morrer é muito comum, porque o que morre necessariamente não é você como ser, mas você como ego. Ah, como assim? Pensa como você, há muito tempo atrás, quando você era criança, ou não só criança, quando você era adolescente, se tornou adulto. Você não deixou de ser necessariamente você, mas aquele ser, aquela pessoa anterior, era bem diferente do que você é agora. Isso daí você pode falar que é o que? O amadurecimento. Aquele ego infantil foi amadurecendo até você se tornar o que você é hoje. Mas mesmo assim, você ainda traz alguns problemas, algumas máculas, principalmente associados com o mundo em que vivemos. O seu eu espiritual, o eu superior, ele não tem isso. Ele é livre e ele é limpo. Além de tudo, ele é puro. E quando você toma ayahuasca, ela vai tender a matar esse ego com os pontos negativos que você traz, para que você possa, por fim, acessar essa parte sublime superior à sua. Ah, mas como que ela vai fazer isso? Pouco a pouco. Não é nada de uma hora para outra. Mas mesmo a maior jornada, ela começa com um simples passo. Então, o que acontece? Se você vai tomar ayahuasca, ela vai acelerando seus chakras, e pouco a pouco você vai se acostumando. Se você já for uma pessoa mais desenvolvida, ela pode trazer benesses maravilhosas que serão explicadas ao longo desse vídeo. Se você quer evoluir, ela vai te auxiliar. Então, a ayahuasca é uma ferramenta poderosa, mas não devemos deixar nunca de lembrar que ela é uma muleta, tá? Uma muleta que vai te auxiliar a caminhar, mas vai chegar uma hora que você não vai mais precisar dela. Então, é por isso que nós utilizamos, tá? Vamos lá. A primeira vez que eu tomei ayahuasca foi juntamente com um xamã. Eu e minha esposa participamos de um ritual junto com esse xamã. Só que necessariamente não senti nada. Tomamos apenas um copo de ayahuasca. A minha esposa, ela tomou até uma dose um pouco menor por causa do problema de coração. E necessariamente ela não teve nada de sensibilidade junto comigo. Apesar que durante a parte da noite ela não estava muito acostumada, ela lembrou de fazer uma viagem astral. Essa foi a primeira vez. Segunda vez que eu tomei ayahuasca, um dos meus alunos, que eu sou professor, ele me levou para conhecer o grupo dele que tomava ayahuasca numa outra cidade vizinha aqui de São Paulo.
eles trabalhavam de uma forma diferente. Além de tomar informações, né, para poder se garantir, porque a ayahuasca ela deve ser tomada em um ambiente propício, eles me forneceram 6 doses de ayahuasca, até 6. Cada vez que eles vinham, podia tomar 2 copinhos, vieram 3 vezes, mas na realidade eu tomei 5 copinhos de café, né, daquele de plástico, de ayahuasca. Cada vez que eu tomava, eu ia me aprofundando mais naquela sensação. Só que eu tinha um desejo naquele momento, experimentar tudo aquilo que eu havia lido nos Vedas sobre iluminação, evolução espiritual. Conforme eu fui tomando essa ayahuasca e eu fui procedendo com meditação, com yoga, eu consegui me aprofundar mais e mais. Enquanto várias pessoas ao meu redor vomitavam, passavam mal, eu consegui entrar num estado de puro êxtase. Um estado que nunca mais se repetiu, porque nem sempre aquele estado da ayahuasca acaba se repetindo, tá? Mas o que eu experimentei? Eu poderia dizer para você orgasmos cósmicos. Eu percebia o meu corpo normal, relaxado, eu não estava excitado, pelo contrário, estava totalmente relaxado. E o orgasmo, embora a sensação fosse a mesma e fosse repetida às vezes, eu tivesse essa sensação do orgasmo, pelo menos de 10 em 10 segundos, etc., não tinha nada a ver com a parte física. Era um orgasmo espiritual, podemos dizer, porque a sensação era a mesma na mente, totalmente intenso. E essa sensação, ela perdurou por pelo menos 3 horas e meia. Até que eu tive que me esforçar para poder voltar, porque quando você está num estado desse de êxtase, muitas vezes você não quer voltar, porque nada aqui no físico vai te trazer algo semelhante. Mas eu tenho meus compromissos e acabei voltando. Para minha esposa, a experiência também não foi muito legal, porque separaram homens e mulheres, né, nesse nosso segundo evento. E no local onde ela ficou, muitas mulheres só paravam para sentir aquelas sensações negativas, né? Então ficavam vomitando, um pouco desesperados. Mas ela conseguiu, né, depois de um certo tempo, relaxar, mas não foi bom naquele momento para ela, como foi para mim. Bom, futuramente, depois desse momento, eu fiz o quê? Eu quis continuar tomando ayahuasca, mas é algo muito complicado, porque ou você toma junto com os xamãs ou junto com o pessoal do Daime. Então descobri como fazer a ayahuasca em casa. Eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, onde você pode conseguir os ingredientes, e pretendo fazer um vídeo futuro da receita da ayahuasca. Bom, eu adquiri os elementos, né, o jagube e a chacrona, e comecei a fazer em casa. Eu não sabia necessariamente se ele faria o efeito ou não. Fiz uma receita, fiz aproximadamente aí, de uma primeira vez que eu não sabia como fazer, uns 6 litros de ayahuasca, porque preencheu 3 garrafas. Tomei um copinho da primeira garrafa, para ver se tinha feito efeito. Passou um tempo, necessariamente de uns 40 minutos, não senti efeito nenhum. Após isso, tomei um segundo copo da outra garrafa, para ver se pelo menos alguma faria algum efeito. Passou mais um tempo sem efeito nenhum. E por fim, depois de mais ou menos uma meia hora, tomei o terceiro copo um outro copo da terceira garrafa. Quando o efeito veio, porque não necessariamente ele vem logo de cara, tudo vai depender também da forma como você diluiu a ayahuasca, se você condensou. Então, se você deixar muito mais tempo no fogo, ele vai se condensar, vai ficar mais grosso, então, teoricamente, o efeito é mais rápido. Se você faz dessa forma, né, sem diluir necessariamente, né, sem condensar, quero dizer, né, o que vai acontecer? Você vai precisar de copos com líquido um pouco maiores, para ter necessariamente aquele mesmo efeito. Só que o sabor, como já falei para vocês, não é muito bom. Então, eu aconselho necessariamente você condensar o máximo que você pode, como que é feito isso, deixando o maior tempo no fogo, aquela água vai evaporar e fica o caldo necessariamente da ayahuasca. Bom, a primeira vez eu não condensei, como eu estava falando para vocês, dessa ayahuasca que eu fiz, e o efeito foi muito intenso.
eu comecei a sentir uma certa energia passar pelo meu corpo, comecei a ficar um pouco tenso porque eu estava sozinho, e entrei meio que num estado de paranoia. Como assim paranoia? Eu comecei a ficar preocupado, porque eu tive uma percepção necessária do meu corpo. Eu podia perceber o meu corpo com uma totalidade que você não consegue imaginar. O que aconteceu? Eu percebi que eu estava realmente com uma gripe incubada e que ela poderia virar, né, uma pneumonia, uma tuberculose, e comecei a ficar preocupado que iria morrer. Só que algo dentro de mim falou assim: calma, se controla. Se você consegue perceber isso, você consegue também controlar e fazer com que o seu corpo se cure. Então eu comecei a me concentrar na cura. Após um tempo, eu comecei a utilizar mantras, entrei num estado ainda mais profundo daquela relação e comecei a dançar e cantar o mantra. Para minha surpresa, eu tenho, né, já 14 gatos em casa, e quando eu olhei pela janela da sala, eu estava sozinho dentro de casa, eu percebi que aquela minha sensibilidade, aquela minha sensação, aquela energia toda que eu estava emanando, acabou atraindo dois gatos de fora, que procuravam saber de onde estava vindo aquela energia e aquele som que eu estava emanando daquele mantra. Após um tempo eu consegui me acalmar, e a relação, a sensação que veio posteriormente foi uma sensação de muita paz, de muita luz. Eu estava completo em mim mesmo. Essa foi a terceira vez. Bom, a quarta vez, o que aconteceu? Eu comecei a condensar um pouco mais a ayahuasca para não ter que tomar tanta aquela quantidade, porque eu já sabia que ela fazia o efeito. E com dois copinhos necessariamente de café, né, de plástico, já começou a fazer o efeito. Só que antes eu tinha 3 garrafas, né, de refrigerante de 2 litros, agora eu tinha uma garrafa só. Mas a sensação que me deu foi muito boa. Também tive um problema necessariamente de uma certa paranoia, porque um dos meus gatos estava doente, e eu percebi que pela quantidade que eu tomei, eu não tinha como cuidar dele necessariamente, porque você perde um pouco daquele seu contato com a parte física. O seu lado espiritual, ele toma conta. Então, para controlar aquela paranoia, eu emiti muita energia para esse gatinho, né? Para esse meu gato. E o que aconteceu? Eu percebia que ele tentava melhorar, mas ainda não era aquela coisa. Mas eu consegui mandar energia para ele, mandar energia para mim. Quando eu consegui voltar, aí sim eu pude proceder necessariamente com os cuidados necessários. Levei ao veterinário, né, para que eu pudesse estar cuidando desse gatinho. Graças a Deus ele se curou, né? Foi esse problema do frio, de tudo. Graças a Deus ele se curou. Mas após isso eu entrei necessariamente também no estado totalmente intenso, comecei a recitar os meus mantras, coloquei a música adequada para eu poder escutar, porque eu percebi que eu precisava de música. E aos poucos eu fui me aprofundando cada vez mais e mais nesse estado. Até que no final, quando a ayahuasca ela começa a perder um pouco o efeito, você volta e você percebe que você está completo em si mesmo, como da terceira vez que eu havia comentado com vocês. Como que você volta necessariamente? Você tem que eliminar parte daquela substância que está dentro do seu organismo. Você faz isso tomando água, urinando, né, para eliminar aquela substância e ela vai saindo do seu corpo. Então você volta. Você não pode se desesperar. Bom, a quinta vez eu já tomei junto com a minha esposa. O que aconteceu? Tomamos juntos. Eu comecei a entrar no estado de felicidade, já não tinha mais aquela paranoia, porque eu havia compreendido o que ela queria dizer. E toda vez que talvez viesse alguma coisa de paranoia, eu conseguia cortar. Então, de acordo com a música, com os mantras que eu escuto, eu tive vontade muito grande de dançar, de pular, né, ao ritmo da música, e entrar naquele estado do êxtase divino, que era o que eu procurava. A minha esposa, por outro lado, ela
teve que se deitar e relaxar. Só que a experiência dela não foi só deitar e relaxar, porque quando você está nesse estado espiritual, você atrai seres espirituais que vibram na mesma energia. Esses seres, ainda mais em conjunto com a música que você está tocando e o que você está vendo, está fazendo, atrai os seres mais adequados. Então eles vieram para fazer tratamento espiritual com a minha esposa. No meu caso, por causa dos mantras, tudo foi mais na parte daquele êxtase divino. A quinta e a sexta vez elas foram muito parecidas para mim, né? Em torno de estar dançando, pulando, em conjunto com a música. Para minha esposa, ela começava a entrar na música. A música trazia sensações diferentes para ela. Eu não conseguia compreender. Já na sétima vez que eu tomei a ayahuasca, foi algo totalmente diferente, né? Eu tentei pular, dançar, mas já não fazia meio tanta parte de mim. Eu resolvi então, necessariamente, me deitar junto com a minha esposa. Só que o que acontece? Ela estava em tratamento espiritual. Ela percebia os espíritos falando com ela, né? Para poder acertar os chakras dela. Eu não consegui ficar muito tempo próximo dela, porque a energia que ela estava recebendo era muito intensa. Então eu fui para um outro quarto, onde eu deitei e continuei relaxado naquela experiência, e a minha esposa ficou no nosso quarto, né, com um tratamento espiritual. Depois, trocando ideias, né, no dia seguinte, a respeito disso, ela me perguntou por que eu saí, falei para ela, mas foi necessariamente por causa dessa energia mesmo. Na oitava vez, eu acabei necessariamente exagerando, né? Por que eu exagerei? Eu tomei uma dose um pouco maior da ayahuasca, e aí que está, né? Essa foto, necessariamente que está aqui na frente da tela, é mais ou menos as imagens que começaram a se manifestar. O que eu percebia? Mesmo com o olho fechado, porque eu já estava deitado, né? Mesmo com o olho fechado tudo, eu percebia que eu enxergava imagens de acordo com a música. A música me levava para lugares, regiões diferentes. Então eu percebia florestas, jardins. O meu chakra ele abriu de tal forma que ele subiu a minha energia da Kundalini, ele conseguiu atingir até o chakra coronário, que é o chakra do topo da cabeça. Então eu conseguia ter acesso a diversos locais e a diversos planos. E essa imagem que está aqui, né, é uma das melhores imagens que ilustram grande parte da sensação que eu tive. Naquele momento, né, totalmente intenso, eu consegui me iluminar. Eu consegui perceber o mundo exatamente sob a perspectiva de um iluminado, sob a perspectiva de um mestre ascensionado. Eu estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu conseguia perceber tudo. Tanto é que eu quis entender um pouco mais por que nós existimos, por que estamos aqui. Aquelas perguntas que normalmente nós fazemos, eu tive essa resposta. Também quis compreender por que nosso país passa por tanto problema, tanta tribulação, e pensei em alterar, tentar auxiliar, mas me foi proibido, porque me foi dito que o nosso país não passa por nenhuma tribulação. O país ele está funcionando perfeitamente, ele está de acordo com os espíritos que aqui habitam. E eu não tinha essa autorização de alterar. Mesmo que quisesse estar auxiliando, melhorando, eu não podia fazer isso. Porque tudo aqui é planejado. E mesmo você sendo um ser evoluído, ascensionado, naquele instante como eu estava, iluminado, eu não tinha essa autorização. Porque cada um tem que viver aquilo que ele necessita. Foi uma experiência maravilhosa, eu pude compreender necessariamente e também compreender que as pessoas falam muita besteira, porque elas acham que um iluminado ele não sente prazer. Pelo contrário, ele sente muito prazer, só que o prazer dele não está mais associado com os chakras inferiores, e sim com os chakras superiores. É uma sensação que você só pode entender e experimentar se você vivenciar. Bom, na nona e na 10ª vez, eu não consegui ter essa experiência. Porque nessa experiência da 8ª vez eu percebi o meu ego morrendo. Eu quis que ele morresse e também não quis mais voltar a ser quem eu era antes. Eu queria ser necessariamente um ser melhor. Mas na 9ª, na 10ª vez, eu quis ainda compreender a ayahuasca.
como eu falei, eu fui sob a perspectiva necessariamente de um pesquisador. Então eu tinha comido muito no dia, principalmente era no sábado, então acabei comendo feijoada e eu não senti nada. Pelo contrário, eu me sentia preso, a ayahuasca não fazia mais o efeito. Já para minha mulher, a experiência para ela foi outra, ela teve uma experiência muito parecida, ou talvez até mais intensa do que eu tive nessa 8ª vez que eu consegui me iluminar, mas para mim não teve nada. O que acontece necessariamente? O que eu experimentei é o que você pode atingir, o que eu posso atingir, mas não é nesse plano necessariamente. Você pode atingir isso em planos superiores. Isso aí foi só uma experimentação de que a iluminação existe e ela é realmente muito intensa. Aquela luz que está muito associada com os mestres, ela realmente existe. Você passa a vivenciar aquilo, você passa a emanar aquilo. Mas e aquilo não é para quem vive nesse plano. Você pode ter sim muita luz, ser um iluminado, mas não vai ser necessariamente daquela forma. E são poucos que podem ver. Para isso você vai ter que ter o seu chakra frontal, o Ajna Chakra, acionado. A minha esposa, por outro lado, na 9ª vez, ela teve a mesma sensação, né, da morte do ego. E aquela experiência que ela me descrevia, que eu tive na minha 8ª vez, ela tem sempre, necessariamente. Porque, embora sejamos um casal, somos seres distintos. A minha esposa, ela, para você poder entender, ela é mais um ser que é voltado para a parte do amor. Então ela tem muito bhakti, que é chamada devoção. No meu caso, eu sempre fui um ser mais dedicado a Jnana. Jnana quer dizer, você procura evolução através do conhecimento. Somos seres distintos, mas que nos completamos. Agora, necessariamente, eu volto a ter essas sensações, né, com a ayahuasca, começo a viajar um pouco mais, só que o que acontece? Nós estamos tão ligados que a minha esposa ela conseguiu necessariamente entrar dentro de mim, nessa experiência com a ayahuasca, com os seus chakras acionados, principalmente o seu chakra frontal, e ver que eu tinha realmente o problema da gripe incubada que não tinha sido curado. Aquela experiência que eu tinha tido lá atrás, que eu não tinha muito valorizado, né, ela se comprovou verdade, porque ela falou muita coisa que eu estava passando. Da mesma forma, na última vez que tomamos, eu consegui entrar dentro dela e consegui perceber que ela não estava gripada, estava com problema, mas ela já estava medicada, que eu não tinha que me preocupar. Então, conseguimos meio que fazer uma viagem juntos, porque estamos coligados. Só que então, qual que é o objetivo da ayahuasca? O objetivo da ayahuasca é matar o ego. Você vai perceber, quando o seu ego morrer, que todos nós somos uma coisa só. Só que, embora você acredite que você é apenas um indivíduo, você é muito mais do que um indivíduo. Você faz parte de um conjunto, e esse conjunto é Deus. Então você pode estar em todo local ao mesmo tempo. A onisciência, a onipotência que existe em Deus, existe em você, porque você é Ele, necessariamente. Só que você não sabe ou você não se recorda. Ah, então por que nós viemos aqui se eu já sou Deus? Porque você veio para passar por uma experiência humana onde te foi negado, foi bloqueado todas essas sensações, todas essas lembranças necessárias que você tem quando você é um ser espiritual, para que você, na sua parte mais inferior, você possa ir se lapidando como um diamante e voltar a esse ser espiritual. Então você vai ser totalmente puro, porque mesmo na parte mais baixa, você vai estar iluminado. E essa iluminação vai te levar a relembrar quem você é. E você nunca mais vai passar por essa experiência, porque uma vez que você consiga eliminar o ego de vez e se conectar totalmente, você vai estar livre do plano reencarnatório, o plano de Maia. Você não vai precisar voltar, porque você está aqui apenas para aprender isso. De acordo com o Bhagavad Gita, é só você relembrar quem que você é. Só que não é só relembrar, você tem que vivenciar. Isso tem que fazer parte de você. Então, quando o ego morre, você não vai mais se preocupar quando um vizinho seu faz alguma bobagem, quando alguém estaciona o carro na frente da sua garagem. Você vai sim lutar por isso, mas você não vai ficar nervoso. Você vai entender que muitas vezes a pessoa faz as coisas, mas não é pela intenção de te maltratar ou de te ferir.
Ela faz porque ela não tem consciência. E você vai entender muito bem o que é a consciência quando você tomar essa ayahuasca. Eu ainda continuo tomando. Obviamente que nos é falado que você pode e deve diminuir a dose para que você não se torne dependente da ayahuasca e você possa caminhar por si só. Mas você também pode, muitas vezes, quando você quer voltar a ter aquela sensação, tomar uma dose um pouco mais forte. Porque, como eu falei, a sensibilidade à ayahuasca ela vai diminuindo. Então você vai ter que tomar uma dose um pouco maior para poder ter aquela mesma sensação que você teve antes. Por quê? Porque mesmo que você se torne um ser sem o ego, que esse ego morra, você vai notar que você ainda não tem toda aquela conexão com o plano espiritual, porque não te é dado vivenciar isso. Porque você tem uma missão aqui na Terra, e você tem que finalizar ela. Se a sua missão não é ser, um mestre, então você não vai ser, porque a sua missão é outra, mas a sua missão não deixa de ser menos importante. Mas ela é importante, sim, para a sua evolução, para que você não precise mais estar reencarnando. E uma vez que você não reencarne mais, você vai poder estudar do outro lado e anexar mais e mais luz até que você se torne totalmente luz, como o Mestre Ascensionado, o Mestre Iluminado, como o Mestre Jesus, o Mestre Buda, o Mestre Krishna. Então, o que acontece? Você se torna uma pessoa melhor. Quando uma pessoa do Daime ou xamanista que toma ayahuasca vivenciou isso, quando ele te chama de irmão, é porque é assim que ele percebe você. Não é algo falado assim da boca para fora. Pelo contrário, ele percebe você, porque você é ele e ele é você. E todos somos um ser só. Então, mesmo os animais, as plantas, todos fazemos parte de um conjunto. Você começa a enxergar o mundo com outros olhos. E você começa a se iluminar, começa a ascensionar. Por isso eu recomendo e vou continuar fazendo vídeos sim sobre a ayahuasca, mas falando sobre o lado positivo dela, tá? Existe o lado negativo? Existe, mas se você está experimentando o lado negativo é porque você precisa experimentar. Você precisa se purificar antes de chegar nesses patamares ou patamares maiores. E você vai chegar, acredite, não desista. É a recomendação que eu tenho para você. Bom, eu termino esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Dê um curtir, se inscreva na nossa página, traga seus amigos, porque é sempre bom, aliás, é maravilhoso você poder dividir essas experiências espirituais com os outros. É através dessas experiências espirituais que podemos evoluir, podemos ascensionar. E no próprio Bhagavad Gita, ou sobre os ensinamentos do mestre Ramakrishna, ele mesmo fala, se você quer se espiritualizar, você tem que procurar outros seres espiritualizados. Porque somente assim você vai conseguir essa evolução que você tanto procura. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Namastê e fique com Deus.